Boa noite. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário Muralhas Digitais, Pontes Privadas, Bola em Jogo, o compartilhamento de dados e vigilância estatal nos estados brasileiros. É uma alegria tê-los aqui e para discutir nesse espaço. Antes de começar, acho que temos as mesmas pessoas, mas vamos reforçar que a chamada está sendo gravada e após o evento a gente vai enviar o link da gravação para todos. O nosso tema hoje é compartilhamento de dados e vigilância nos estados brasileiros. A gente está aqui com grandes nomes que têm muito especificações com esse tema e é um assunto cada vez mais relevante, né, principalmente após a Lei Geral do Esporte, de número 14.597, que entrou em vigor no ano passado e, a partir disso, despertou ainda mais debate, que estádios com capacidade 20 mil pessoas ou mais têm obrigatoriedade de ter reconhecimento facial. Nesse tema, o LAPIM já vem estudando há um tempo, né, da vigilância. Ano passado, nós produzimos o relatório Câmera Interativa na Bahia, que tem vídeo, uso inadequado de dados pessoais e o cercamento público-privado sobre os corpos marginalizados. Como o Pedro disse, vamos publicar também um texto sobre o assunto do reconhecimento facial nos estádios. Logo mais a gente pode compartilhar com vocês. Mas então, vamos apresentar os nossos convidados, os nossos painelistas. A gente está aqui hoje com a Raquel Souza, que possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio. Atualmente está cursando doutorado no programa de pós-graduação de Ciências Sociais da UERJ e tem experiência na área de Ciências Sociais, com ênfase em Sociologia. Ela também é pesquisadora do Laboratório de Análise de Violência da UERJ e é uma das fundadoras do Observatório Social do Futebol. Muito legal ter uma mulher também pesquisando e nesse espaço. Nós temos também hoje aqui a Marina Ronco, que é mestre profissional em governança global e formulação de políticas internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo. E ela atualmente é consultora de políticas, perdão, ela é assessora do projeto Conectas, né, no programa de fortalecimento ao espaço democrático no Conectas. Bem-vinda, Marina. O Henrique Kremer é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Pública, é mestre em Gestão Urbana no programa de pós-graduação de Gestão Urbana da PUC também, é pesquisador do Jararaca Laboratório de Tecnopolíticas Urbanas e pesquisa tecnopolíticas de vigilância e controle e políticas públicas de segurança municipal. Então, assim, acho que a gente está muito bem aqui com representantes muito específicos e é muito bom tê-los aqui. Eu vou pedir para vocês darem uma primeira introdução sobre o assunto, suas percepções gerais. Eu vou pedir para a Raquel Souza começar. Pode ser, Raquel? Pode ser. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada, pelo convite de estar aqui. É uma honra. Acompanho um pouco, o Pedro, né? E o trabalho dele há um tempinho e o trabalho do Lapim também. E eu fui convidada exatamente para falar sobre um pouco do relatório que produzimos ano passado. Eu estava como consultora junto com a galera do Panóptico, o Pablo, a Thalita, enfim, é um trabalho que foi muito gratificante porque eu sempre me aproximei do Panóptico, mas juntar com a temática de pesquisa.
que envolve o futebol e tudo isso que eu já sou imersa desde a graduação, foi para mim de grande alegria. E o relatório ele foi produzido e ele foi, na verdade, publicado em agosto do ano passado. É, e eu acho que, por enquanto, é essa apresentação, né? Não sei se é isso mesmo ou se eu falo um pouco mais sobre ele agora. Perdão, para todos ficarem que ainda não sabem, o relatório que ela está falando é Esporte, Dados e Direito, sobre o uso de reconhecimento facial nos estádios. Era mais esse primeiro momento, tá, Raquel? Mais à frente a gente vai perguntar mais sobre o estudo. Obrigada. Perfeito. Agora, o Henrique Kremer pode dar suas percepções gerais sobre muralhas digital, como preferir. Bom, boa noite. Eu agradeço também pelo convite, fico muito feliz de poder participar. Como falei mais cedo, acompanho o trabalho do Lapin pelas redes sociais e as pesquisas e relatórios, textos que o Lapin produz foram muito relevantes para a minha pesquisa, deram uma contribuição, então poder compartilhar também a pesquisa que eu acabei de desenvolver no programa de gestão urbana da PUC. Para mim é uma alegria, né? Eu acabei de defender exatamente mês passado, então estou ansioso por compartilhar um pouco dela, estabelecer diálogos com outros pesquisadores. É muito importante numa temática que, é, ainda que não seja o escopo, não tenha sido o escopo da minha pesquisa, é de meu interesse, né? Então a gente tem discutido o uso de biometrias faciais de segurança pública, mas também na educação, por exemplo, né? A gente teve a oportunidade aqui com o Jararaca e outros pesquisadores de produzir um relatório sobre o uso de biometria facial na educação do Paraná, né? Que também é assim como o uso de reconhecimento facial nos estádios, talvez seja uma outra fronteira de avanço dessas biometrias, né? Então, fico muito feliz de poder expandir um pouco das reflexões da pesquisa e compartilhar um pouco da própria pesquisa com vocês. Obrigada, Henrique. Marina. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Também quero agradecer ao Lapim pelo convite para estar nesse debate. Tenho certeza que meus colegas aqui vão ter análises técnicas muito melhores do que as minhas. Eu falo muito da perspectiva de uma organização de direitos humanos, até acho que vai ser o tema da primeira pergunta que me foi feita, que eu vou falar mais para frente, mas já antecipando isso, né? Eu falo dessa perspectiva de uma organização de direitos humanos que foi um pouco atropelada é, por essas tecnologias de inteligência artificial e o impacto delas para diversos direitos, né? O efeito dominó que ela vai fazendo em diversos direitos e o quanto a gente não estava preparado para isso e o quanto a gente tem que correr atrás, né? Então é um debate que parece que a gente está sempre atrasado, né? Porque a tecnologia galopa, vai escalando e vai sendo usada de forma totalmente indiscriminada. E a gente precisa correr atrás para entender, para estudar, para discutir. Então, até exaltar a importância desse debate e de próximos que vocês venham a fazer, porque a gente precisa cada vez mais mesmo falar sobre isso e sobre os riscos que essa tecnologia representa. A Conectas tem mais trabalhado nessa perspectiva, assim, das tecnologias de reconhecimento facial, análise preditiva de crimes, tudo que afeta temas com os quais a gente trabalha, de enfrentamento à violência institucional, e de proteção de direitos na justiça criminal, por exemplo. Então, acho que por enquanto é isso, a gente pode ir debatendo mais. Obrigada, Marina, Henrique, Raquel. Então, a gente vai começar agora o nosso primeiro round de perguntas. Tudo bem? A gente vai começar com a Raquel.
como ela já nos falou, em 2024 a Raquel fez parte de um estudo, de um relatório com o Panótipo, o pessoal do SESEC, e você trabalhou com o relatório Esporte, Dados e Direitos, sobre o uso de reconhecimento facial nos estádios. A gente queria ouvir um pouco o que vocês, sobre essa pesquisa, o que vocês encontraram sobre videomonitoramento com biometria e sobre essa coleta de dados, né, entre empresas e o Estado. Bom, essa pesquisa, ela foi impulsionada pela Lei Geral do Esporte, né? Como você havia dito no início, e ela é uma lei que ela altera o Estatuto de Defesa do Torcedor. Antes a gente tinha uma lei específica de direitos, né, para o torcedor, que era muito baseado no direito do consumidor. E aí ela foi completamente alterada com a Lei Geral do Esporte. E aí tem instruções, por exemplo, de regimento para atletas e tudo mais, tudo em uma grande lei somente. E no artigo 148 dessa lei, como você muito bem já falou, ela traz a obrigatoriedade da tecnologia de reconhecimento facial para os estádios com capacidade acima de 20 mil pessoas. Até o momento que a gente fez essa pesquisa, a gente tinha cadastrado 22 estádios com a análise dessa tecnologia, de adoção dessa tecnologia. Repito que isso o relatório foi publicado em agosto de 2024, então esse levantamento ele é datado, né? E 14 estádios eles já estavam com a tecnologia sendo utilizada. No entanto, em abril do ano passado, tivemos um caso que ficou muito marcante, que foi o caso do João Antônio. Ele é um torcedor do Confiança. Para quem não está muito inteirado no contexto do futebol, Confiança ele é do estado de Sergipe, que não é um dos estados principais da rota do futebol, né? Vamos assim dizer. Ele tem clubes de menor investimento e essa presença da tecnologia de reconhecimento facial e a maneira como ele foi retirado do estádio foi muito marcante, porque ele fez um relato em sua rede social que explodiu a bolha das redes dele e, inclusive, teve uma matéria no Fantástico e tudo mais. E foi durante o processo que a gente estava fazendo a pesquisa. Foi muito significativo, porque a gente vê uma pesquisa sobre o uso dessa tecnologia e os perigos, né, da adoção dessa tecnologia, e com um caso tão explícito assim, foi muito marcante. Só que sobre a relação entre público e privado, empresas e a utilização, é, na verdade, são 5 empresas que fazem o uso, o cadastramento da biometria facial dos torcedores, pelo menos até a época da publicação da pesquisa. E no caso específico do Rio de Janeiro, eu consegui entrar em contato com um diretor do Maracanã, e aí ele me informou que 3 empresas diferentes elas compartilhavam os dados dos torcedores. Primeiro, havia uma empresa que fazia o cadastramento da biometria dos torcedores. Outra empresa que tinha os seus dados compartilhados com essa empresa que captou, ela produzia o ingresso, era etiqueteira, e uma outra empresa controlava o acesso desses torcedores nos estádios. Então, tem uma série
telões, assim, numa sala específica do Maracanã, que mostra quantos entraram, quantos ainda não entraram, e os dados dos torcedores sendo compartilhados sem o conhecimento dos próprios torcedores. E ainda tem uma questão que a gente debateu e trouxe, descrevendo um pouco mais no relatório, que é a problemática dos menores de idade. Por quê? Porque a própria Lei Geral do Esporte, no artigo 158, ela diz que as pessoas a partir de 16 anos deveriam ser cadastradas. A princípio, a gente já tem um grande erro com essa lei. Por quê? Porque a lei prevê o cadastramento de pessoas menores de idade e não especifica. Ela não traz, não regulamenta, ela não diz quem vai ser o responsável, quais órgãos terão acesso a essas informações. Simplesmente diz que tem que ter e não tem maiores informações sobre. Com isso, com essa falta de informações a partir da lei, os clubes começaram a cadastrar menores de idade. Inclusive, tem clubes que tinha lá no site dizendo que até crianças de colo deveriam ser cadastradas. Lembrando que crianças de colo não pagam ingresso, elas não passam pela catraca. E todo esse discurso é sempre baseado no discurso da segurança. Sempre pelo debate da segurança, e a gente, durante a pesquisa, aponta que a questão não é exatamente segurança, mas sim uma extrema vigilância dos torcedores. Até porque, e tem uma questão marcada pela segurança, que em 2024 também, logo depois, o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Justiça e da Segurança e a CBF, publicamente afirmaram um acordo que se chama Estádio Seguro. No entanto, somente o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e a CBF assinaram esse acordo. O Ministério do Esporte assinou só como testemunha. Então, mais uma vez demarcada a questão da segurança e nenhuma questão não é pela valorização da cultura, não é pela valorização do esporte, e sim um discurso que é sobre segurança, mas que a gente sabe que é uma extrema vigilância dos torcedores em seu momento de lazer. Obrigada, Raquel, perfeito. Dando continuidade, agora a gente vai perguntar para o Henrique Kremer. A gente tem ouvido falar muito sobre muralhas digitais, né, a partir do que acontece em São Paulo, em Curitiba, Salvador, Fortaleza. E a gente queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que seria muralha digital, o conceito, como ela modifica o espaço urbano e, por exemplo, o que está acontecendo no projeto especificamente sobre Curitiba, porque você tem total aparato do assunto. Henrique, acho que o seu microfone não está ligado. Vocês escutam o Henrique? Não estamos ouvindo. Não. A gente pode. Você quer testar o seu microfone? A gente pode passar agora para a Marina. Pode ser? Pronto. Marina, dando continuidade aqui. A gente gostaria de saber, né, de acordo com a sua experiência,
dentro dos direitos humanos. Quais os desafios dessas adoções de tecnologia no monitoramento, como o reconhecimento facial e a participação do setor privado na segurança pública, traz para as organizações de direitos humanos e garantias penais, né? Para as organizações como o Conectas. Perfeito. Bom, eu acho que eu quero resgatar, pegar o gancho da fala final da Raquel, sobre essa justificativa, né, que se coloca na segurança pública. Eu acho que, primeiro, o desafio é combater essa lógica utilitarista, né, que é utilizada, de colocar que as tecnologias apresentam uma suposta eficiência, que eles colocam em estatísticas como o número de prisões, né? Mas não falam exatamente que são prisões irregulares, ilegais, muitas vezes. Simplesmente colocam um número para qualificar essa eficiência, esses resultados de segurança pública e que os riscos que já foram amplamente apresentados por diversos estudos seriam, em tese, mínimos perto de todos esses números que os governos têm apresentado com o uso das tecnologias. Então, acho que, primeiro de tudo, a gente tem esse desafio e a gente precisa urgentemente combater essa lógica e reverter essa narrativa, né? De que mesmo se fosse uma pessoa presa injustamente, não valeria a pena a gente usar essa tecnologia, né? É um risco muito excessivo. É, e aí a gente tem que lidar com diversos direitos violados. A Raquel trouxe a questão da privacidade. Eu acho que vale a pena ressaltar a nota técnica da ANPD, né? A nota técnica número 5 de 2025, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É, que fiscalizou diversos clubes, né, que tem monitorado a aplicação das tecnologias de reconhecimento facial pelos clubes de futebol e identificou diversas irregularidades, né, tanto em relação ao cumprimento das obrigações de transparência, quanto em relação ao que Raquel falava sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, né, tem uma coleta excessiva de dados desse grupo, sendo que é um grupo vulnerável e não se leva em conta o melhor interesse desse grupo, né? Então, só destacar que o relatório, a nota técnica é extensa, né? Então, só destacar aqui alguns pontos que a NPD traz de recomendação para os clubes, né? Primeiro, ela identifica que há uma violação, principalmente do artigo 9, parágrafo 3º da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece que o titular dos dados ele deve ser informado com destaque sobre o tratamento dos dados, principalmente quando ele é feito como condição para o fornecimento do serviço, né? As pessoas precisam é, dar os dados para acessar o estádio. Então, nesse caso, precisa haver de forma muito evidente o que é feito com esses dados, né? E isso não acontece hoje. Então, a NPD fala que precisa ter com destaque ali informação na hora da compra do ingresso sobre as finalidades específicas para as quais a coleta de dados está sendo feita, é, com quem é compartilhado, né? Já a Raquel mesmo colocou, é compartilhado às vezes com várias empresas privadas diferentes, com órgãos de segurança pública. Qual a duração do tratamento desse dado? Por quanto tempo eles vão reter esse dado? Qual é a base legal que está sendo utilizada? Enfim, diversas informações que hoje os torcedores não têm qualquer acesso, né? E também a NPD identificou que os clubes não estavam produzindo um relatório de impacto, né, de proteção de dados, o RIPD, que é obrigatório quando há a utilização de um sistema de alto risco, como é o sistema de reconhecimento facial, né?
E então acho que a primeira preocupação, né, o que a gente tem ficado muito sob alerta é essa questão da privacidade. Mas, principalmente, acho que para nós, dos direitos humanos, o que tem pegado bastante também é a questão do viés racista, discriminatório, que as tecnologias são treinadas, né? Tanto por uma falta de diversidade de quem desenvolve e treina a tecnologia, né? Geralmente são homens brancos que acabam treinando a tecnologia, e também a utilização de bases legais, perdão, de bases de dados que apresentam também um viés muito discriminatório. A gente sabe que a gente vive sob um sistema de justiça criminal extremamente racista, estruturalmente racista, que o que acaba gerando um perfilamento racial, né, quando essa tecnologia entra em uso. Quando ela reúne essas informações todas, ela acaba sendo racista também, né? Não, acho que também a gente precisa quebrar esse tabu de que a tecnologia é neutra. Nenhuma tecnologia é neutra. Ela vai usar informações que já existem, né? E essas informações, elas têm vieses. Então, eu acho que isso é uma das nossas principais preocupações. Aí, Raquel também colocou o caso que aconteceu no Sergipe, é, por causa dessa falta de precisão que a tecnologia gera, então isso acaba gerando falsos positivos, acaba tendo erros de reconhecimento e principalmente pessoas negras são afetadas por isso, né? Então a gente teve aí prisões injustas em estádios também, como aconteceu no Sergipe, aconteceu há 2 meses no Ceará, na Arena Castelão também. É, e aí, enfim, esses são casos mais midiáticos, mas a gente sabe que tem uma série de casos que a gente nem fica sabendo, né? Justamente por não haver uma transparência ampla sobre isso, né? Então, citando o SESEC, que é uma organização que a gente tem trabalhado muito em parceria, também participou aí do relatório. Eles identificaram 24 casos de erros de 2019 a 2025, e 10 desses erros foram em estádios. Então a gente vê que realmente a coisa dos estádios está pegando bastante, né? Principalmente depois da Lei Geral do Esporte. E 75% desses casos de erro ocorreram com pessoas negras. Então, enfim, acho que são apenas ilustrações assim do que a gente tem de preocupação. Tem vários casos desconhecidos e a nossa preocupação é também em como que isso impacta no julgamento também, né? Se isso acaba, se a gente acaba utilizando isso como evidência, esses reconhecimentos como evidência, a gente acaba também afetando uma série de outros direitos, né? De defesa, de contraditório, de devido processo legal. Como que isso vai reverter possivelmente o nosso entender sobre fazer justiça. Então, acho que a gente precisa mesmo discutir isso, a aplicação disso na segurança pública, seja o dado coletado em estádios ou em qualquer ambiente público ou privado, a gente precisa urgentemente combater os impactos disso e frear o uso disso antes que a gente tenha o completo entendimento de como lidar com esses riscos, né? Que eu acho que hoje a gente não tem. Desculpem minha gata que está miando aqui, ela quer comer, perdão. Perfeito, obrigada, Marina. Foi ótimo. Henrique, tá, está tudo bem com o seu microfone? Não estamos ouvindo. Nossa, tava ótimo no início, né? Você Sim, quer licença, tentar gente. sair e voltar?
Eu ia sugerir até, tipo, você sair e entrar, às vezes isso resolve com o Zoom. Vou fazer. Voltou. Voltou? Voltou. Hum. Bom, desculpa, gente. Eu acho que mexi em alguma coisa que eu não vi. Mas, enfim, as questões eram o que é o que são muralhas digitais, né? E, eu, enfim, acho que Curitiba é um caso bastante paradigmático, porque talvez tenha sido uma das pioneiras até ao propor esse nome, né? Eu lembro de uma fala do prefeito Rafael Greca, que foi o prefeito aqui de Curitiba, que implementou o Muralha Digital, né? Ele teve a convite do Michel Temer lá em 2018 no Palácio do Planalto para discutir segurança pública, e ele fez uma fala bastante paradigmática, assim, até trouxe ela aqui para a gente pensar sobre ela, né? Mas ele fala que seria importante os municípios se inserirem na segurança pública, porque isso é bom se nos permitir criar uma muralha digital nas cidades brasileiras. Por exemplo, proteger Curitiba com a instalação de câmeras de segurança que tenham um sistema de reconhecimento de placa de face nos terminais e nas entradas da cidade. Essa é uma fala dele de 2018, né, que é mais ou menos contemporânea ao início da expansão de sistemas de vídeo monitoramento apoiados em biometrias faciais, inteligência artificial, né, no Brasil. Então, o Greca vai retomar essa ideia alguns anos depois, 2020, quando o Muralha Digital entra em operação e é inaugurado em 2021. Mas as muralhas digitais recebem diferentes nomes, né, em diferentes municípios, né? Tem propostas de cercamento digital, em São Paulo, Smart Sampa, câmeras da cidade, city câmeras, mas a proposta é essa. Acho que a fala do Eureka sintetiza bastante, né? Você criar uma espécie de controle dos fluxos na cidade. Eu acho que, e também tentando responder a segunda pergunta que vocês fizeram, né, como que isso impacta o espaço urbano, acho que impacta fundamentalmente dessa forma. Claro que progressivamente a gente vai povoando o espaço público com aparatos securitários, mas fundamentalmente, e essa fala do Greca revela que o que se pretende é estabelecer esse tipo de controle, como ele fala, em entradas e saídas, em lugares em que há um trânsito bastante intenso de pessoas, como em terminais de ônibus, estações de metrô, não é o caso aqui de Curitiba, não tem metrô, mas enfim, lugares em que há circulação de pessoas, né? E essa ideia de um cercamento digital tem sido bastante difundida em muitos municípios, né? Curitiba, obviamente, não é a única cidade que tem um sistema que se denominou muralha digital, né? Esse nome se espalhou em muitas cidades, né? E é um nome bastante curioso, inclusive, né? Porque você combina uma tecnologia medieval, né? De controles muito rígidos, né? Com controles hoje que são bastante fluidos, né? Que são controles a partir de câmeras, no caso aqui do Muralha Digital, né? Câmeras fixas, câmeras móveis, mas também body cams, câmeras em viaturas da Guarda Municipal, câmeras em alguns equipamentos públicos, né? Então, essas seriam as muralhas digitais, né? E, como vocês perguntaram, como tem se desenvolvido aqui em Curitiba, né? Esse projeto. Tentando conectar um pouco com o tema do evento, né? Hoje, Curitiba tem um conjunto de cerca de 2.000 câmeras, né? E alguns outros aparelhos, como eu falei, bodycams, câmeras em viaturas, mas essas câmeras são fundamentalmente hoje ainda câmeras públicas, né? São câmeras do município. Mas existe, e essa é uma direção bastante importante que a Prefeitura de Curitiba tem buscado imprimir, a muralha digital, que é a integração dessas câmeras públicas com câmeras privadas, né? A gente vê que esse processo está bastante avançado no Smart Sampa, por exemplo, né? Em que há uma integração muito mais já consolidada, mas aqui é uma direção que a Prefeitura quer imprimir ao sistema, e que está bastante em consonância com uma direção que se busca imprimir para a segurança pública em geral, né? Então, um vetor da segurança pública hoje no Brasil é a integração de polícias, de entes federativos, mas a gente poderia agregar também a integração entre o Estado e atores privados, né?
não só nessa dimensão da segurança privada, né, que, claro, se expande no Brasil já há muito tempo, né, enfim, inclusive nessa dimensão específica de reconhecimento facial e vídeo monitoramento, certamente vocês devem ter visto nas cidades de vocês vários condomínios que contratam, né, empresas privadas de segurança para colocar totens nos condomínios, mas também controle de acesso, né, condomínios tem uma coisa que tem se difundido bastante. Então, tem uma dimensão de buscar uma aliança, né, na produção da segurança pública em atores privados. E acho que essa é uma direção que muitos desses sistemas têm apontado, né, de integrar, né, de buscar engajar a sociedade civil, né, na política de segurança pública, né, no caso do Muralha Digital, na política de segurança municipal, né, por entender, por razões que a gente pode ficar horas aqui discutindo, que o Estado talvez não seja o único responsável por prover segurança, né, por entender que atores privados podem ou devem se engajar, talvez muitas pessoas, muitos cidadãos queiram, talvez, de alguma maneira, se converter em policiais, né, e atuar como agente de segurança pública. Então, acho que esses sistemas ilustram um pouco desse sentido, né, e como a gente estava falando antes, tanto a expansão do uso de reconhecimento facial nos estádios, como em outras esferas, tem demonstrado como a inteligência artificial tem permitido que esses sistemas ganhem em escala de uma maneira absurda, né? Como, só para não estender muito aqui, Curitiba tem sistemas de câmeras desde do ano 2000, né, especificamente. Mas até 2016, a gente tinha cerca de 150 câmeras em Curitiba. A partir de 2020, a gente conseguiu chegar em 2.000 câmeras, né? E essa expansão certamente é apoiada no uso de biometrias, né? Seja reconhecimento de placas, seja reconhecimento facial. Então, a gente não vê essa expansão desconectada do apoio nesse tipo de tecnologia de recurso, né? Isso. Obrigada, Henrique. A gente termina agora o nosso primeiro bloco de perguntas. E aí acho que a gente pode manter a mesma ordem, né? A gente pode começar com a Raquel. E a segunda pergunta, ela só vê, tá tudo aqui. Já foi levantado aqui, né, sobre que existe uma percepção geral da sociedade de um preciosismo sobre a tecnologia, sobre o reconhecimento facial. A gente vê isso até utilizado como diminuir a violência estatal por governos de esquerda e também governos de direita. A gente vê essa ampla aceitação. E aí, a gente queria saber, nesse cenário, né, de aumento de erros em reconhecimento facial e violações, constrangimentos, como você enxerga essa dualidade? Bom, é bastante dual, né? Na pesquisa a gente fez grupos focais com torcedores. Torcedores aqui no Rio, grupos focais presenciais e também fizemos conversa, né? Em grupos focais online, com torcedores do Brasil todo. Então deu para pegar um pouco das diferentes percepções e diferentes realidades é, de torcedores no Brasil. Eu vou falar um pouco além da minha percepção individual e vou trazer um pouco do que a gente encontrou na pesquisa. E, bom, a princípio, as pessoas acham que é muito bom, muito fácil ir para o estádio somente com o seu celular e somente, enfim, sua carteira, sem ter que levar ingresso nem nada. Só que existe na prática alguns problemas que são, em geral, para você ter acesso ao estádio, a depender da importância do jogo, existem cordões de isolamento no entorno do estádio.
Então, de qualquer maneira, você teria que entrar com o seu celular provando que você tem o ingresso, que você comprou o ingresso. Então, não é só você ir, porque há uma barreira feita com segurança pública e segurança privada em anéis antes de você chegar efetivamente na catraca. Então, a princípio, é, a desculpa não é só levar seu corpo, né? Você teria que levar seu celular e a depender da tecnologia do seu celular, porque esse cai em uma outra discussão, porque torcedores informaram enfim, falaram que isso reflete um pouco do processo de elitismo e elitização que os estádios vêm sofrendo. Por quê? Porque os torcedores, em geral, estão com ingresso, os jogos em geral estão com ingressos muito caros. Os torcedores, para ingressar, teriam que ter o conhecimento da tecnologia, né? Porque é ele que faz o cadastro dele. Então, por exemplo, torcedores que são idosos têm uma dificuldade de fazer esse cadastramento da maneira adequada, né? Se né? Que há uma maneira adequada para adotar essa tecnologia, mas eles têm muita dificuldade na hora de fazer o cadastramento. Torcedores que são de áreas periféricas têm dificuldade, por exemplo, de ter um celular que tenha uma câmera frontal para você fazer esse cadastro. E eles afirmam também que eu conversei com um coletivo que eles afirmavam que eles compartilhavam a carteirinha de sócio-torcedor. Um grupo pagava um sócio-torcedor e eles conseguiam compartilhar a carteirinha e passava igual um bilhete único, né? Um cartão só encostando. E aí eles informaram que hoje em dia eles não conseguem ter esse mecanismo de sociabilidade e também estratégias contra esse processo de elitização que os estádios vêm sofrendo. Inclusive, uma torcedora informou que o torcedor da sua torcida organizada sofreu uma violência policial e eles pediram as câmeras, as imagens das câmeras, né, do estádio. E as imagens foram com pouquíssimos megapixels. Então, quando eles entregaram as imagens para comprovar, para o advogado comprovar que aquele torcedor estava sofrendo uma violência contra um agente do Estado, eles não conseguiram provar, porque a câmera era de baixíssima qualidade. Então, a princípio, para para o torcedor médio, a princípio realmente traz uma facilidade. Mas se a gente for ver, a realidade, ela é uma realidade que ela é excludente. E volta e meia aparecem vídeos viralizados de torcedores falando: olha, meu amigo entrou, meu filho entrou, mas o reconhecimento facial comigo não deu certo, não consegui entrar. E o lazer que ele é um direito social nosso, está cada vez mais sendo dificultado, né, para a sociedade como um todo. Então, realmente, há uma dualidade, mas as pessoas têm visto que sim, é problemático, e principalmente com essa questão de como eu vou fazer, porque se eu compro um ingresso e cadastro, por exemplo, se eu sou sócio e cadastro alguém como meu dependente, eu não consigo alterar o ingresso do meu dependente na hora para ir outra pessoa. Então, eu perderia um ingresso. E essas questões são sempre postas, assim, quando a gente conversa com os torcedores. Perfeito, Raquel, obrigada. Dando continuidade aqui ao segundo bloco,
acho que a gente pode manter a sequência com a Marina. E um dos elementos mais particulares sobre a problemática da vigilância urbana é o fato de diferentes aspectos da política brasileira terem apoiado a adoção. Nesse sentido, que também conecta com a pergunta que a gente fez para a Raquel, né? Como lidar com esses diversos níveis da sociedade, vocês fazendo parte do Conectas, em relação à tecnologia de segurança pública e vigilância no geral no Brasil, para além dos estádios. Acho interessante realmente destacar o que a pergunta coloca, de que, infelizmente, não tem lados nessa política, né? Digamos assim, infelizmente, governos de esquerda usam tanto ou mais essas tecnologias quanto os governos de direita, né? Acho que a Bahia, Pedro sabe, é um caso bem emblemático, que e é responsável pela maioria das prisões com base em reconhecimento facial, né? Então, e é um governo PT, então realmente não tem esquerda ou direita nesse debate, infelizmente. Então, acho que e também o que Raquel colocava no início, né? De ser essa tônica da segurança pública, ela é muito forte, né? É uma pauta muito eleitoreira, muito populista. Então, acho que é por isso que a gente não encontra tantos extremos ideológicos quando a gente trata desse tema, né? Então, acho que como sociedade civil, como movimento de direitos humanos, a gente precisa realmente trabalhar as narrativas. Acho que essa ideia desse apelo ao direito ao lazer é muito interessante para a gente começar esse debate, porque é algo que mexe com a paixão, que mexe, né? Futebol é uma coisa muito enraizada na cultura brasileira. E eu acho que tem um apelo grande mesmo, se a gente coloca esses empecilhos, essas dificuldades, eu acho que a gente consegue criar um viés aí de debate que a gente tem alguma entrada, né? Que a gente não sai perdendo tanto, mas eu acho que é isso, colocar cada vez mais as incoerências do uso dessas tecnologias, o quanto a população está sob ameaça, o quanto a gente tem aí diversas ilegalidades. Eu acho que essas humilhações que os torcedores vêm sofrendo, eu acho que isso assusta bastante e gera pelo menos um ponto de dúvida na cabeça das pessoas, né? Então, acho que explorar isso cada vez mais nos meios de comunicação é muito importante. E eu acho que a Conectas uma das estratégias que a gente mais utiliza. A gente tem uma veia internacional muito grande, né? Então, a Thalita do SESEC está aqui, a gente tem colaborado aí em diversas oportunidades para levar esses assuntos para mecanismos internacionais de direitos humanos, né? Então, a gente tem feito aí enviado contribuições para relatorias, como a relatoria de empresas e direitos humanos, independência judicial, apontando, né, essas violações que têm acontecido no Brasil a partir do uso das tecnologias de IA na segurança pública. A Conectas também fez um discurso recentemente no Fórum Permanente sobre afrodescendentes, apontando também todas as questões racistas envolvidas nisso, e pedindo, né, uma regulação baseada em direitos humanos, primeiramente, né, que a gente não use, que os governos e empresas não usem essa tecnologia sem uma regulação baseada em direitos. E que ela também não seja usada até que se comprove a eliminação dos vieses racistas e de gênero também, né? Já que é uma tecnologia com potencial de risco grande para pessoas transgênero, por exemplo, né?
Então, acho que a gente usa bastante essa via internacional para a gente ter um respaldo também, e a gente usar, né, essas manifestações de órgãos internacionais na, nos nossos argumentos jurídicos, no nosso advocacy. A gente também tem aí um projeto de lei no Congresso, e a gente tem uma parceria com o Lapin também para entender alternativas aí do que a gente pode utilizar de linguagem nesse projeto de lei, que por enquanto está parado, mas que a gente teve uma preocupação grande quando ele foi aprovado no Senado, e isso gerou uma exceção ali para o uso dessa tecnologia que foi reconhecido que é uma tecnologia de risco excessivo, mas que ela teria uma exceção quando aplicada na segurança pública, em processos criminais. Então, como a gente também trabalhar aí para que a gente tenha uma regulação melhor, acho que é uma das vias também que a gente tem trabalhado para conter aí os diversos problemas com o uso das tecnologias de IA na segurança pública. Obrigada, Marina. Agora a gente vai para a última pergunta do segundo round, que vai para o Henrique. E a gente queria saber, dentro a partir das suas pesquisas sobre muralhas digitais, nesse aspecto urbano, e também em relação ao reconhecimento facial, e em relação ao que está acontecendo de monitoramento nos estádios, quais os pontos você consegue enxergar em comum entre esses dois espaços, nessas duas dinâmicas de vigilância, e o que você consegue reconhecer de específico em cada uma delas? Vocês me ouvem agora de novo, né? Não tô... Então, Catiele, eu acho que o que conecta um processo e outro, né, o que conecta esses sistemas de vídeo monitoramento que o município tem implementado e reconhecimento facial nos estádios, é algo que também já foi dito aqui, que é esse problema da segurança, né, e especificamente um modo muito simplista e eu diria que, inclusive, tecnosolucionista de encarar o problema da segurança, né, o problema da violência e da criminalidade. Se a gente olhar para a dimensão urbana, né, para a dimensão da segurança nos municípios, boa parte das prefeituras tem recorrido a esses sistemas e ao reconhecimento facial como uma resposta ágil e fácil também às demandas por segurança que têm sido apresentadas aos prefeitos, né? Então, hoje a gente vê que muitos prefeitos se sentem pressionados no campo da segurança pública, mas, por outro lado, eles não têm muitos mecanismos, não têm muitas competências legislativas, administrativas, não tem nem talvez um corpo de servidores capaz de formular e implementar políticas de segurança pública, mas ainda assim são demandados por dar algumas respostas no campo da segurança. E o resultado é que muitos, né, prefeitos têm criado guardas municipais, têm ampliado, né, o número de guardas municipais enormemente, tem inclusive um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que traz um dado sobre o percentual de aumento, né, salvo engano, cerca de 30% das guardas municipais existentes no Brasil foram criadas nos últimos 10 anos. Talvez seja um dado similar a esse, mas, enfim, o fato é que existe um aumento do número de guardas municipais nos últimos 10 anos, e, além de criar guardas municipais, de aparelhar essas guardas com armas, né, a gente viu muitas modificações, inclusive jurisprudenciais, que tem autorizado guardas municipais a portarem armas de fogo. Uma possibilidade, né, que se apresenta para os prefeitos é implementar sistemas de vídeo monitoramento com inteligência artificial, né? Então, tem uma oferta muito grande, tem muitas empresas que têm
se apresentado nesse mercado. Existem uma série de incentivos que o Ministério da Justiça, né, oferecia, né, ao menos nos últimos anos, para que os estados e municípios, né, criassem esse tipo de sistema. Então, me parece que o reconhecimento facial, no âmbito da segurança pública, no âmbito da segurança municipal especificamente, aparece como uma resposta simples a um problema que é muito complexo, que é o problema da segurança. E isso posso dizer, tanto na segurança em geral, como na segurança nos estádios, né? A gente precisa reconhecer que o fato de você ter um controle de acesso com biometria facial, ou a possibilidade de localizar pessoas com mandado de prisão em aberto nos estádios, ou que foram banidas de estádios, não vai melhorar a segurança nos estádios, né? Tem dimensões da violência que estão para além desse tipo de intervenção, que no campo da criminologia chama de intervenção situacional, né? Que olha para o problema da segurança como um problema individual, um problema de comportamento individual, né? Então, o problema da segurança nos estádios tem a ver com o fato de que os estádios não são uma bolha fora da sociedade, são problemas que a gente tem na sociedade, problemas de, enfim, machismo, racismo, homofobia, desigualdades, enfim. E se a gente não conseguir encarar esse problema com a complexidade que ele exige e seguir oferecendo esse tipo de estratégia, né, tecnosolucionista, né, ou seja, basta implementar uma tecnologia super que a gente resolve o problema, pouco a gente vai avançar na segurança pública, mas fato é que existe um aparato enorme de aparelhos e dispositivos que ajudam a legitimar esse tipo de intervenção, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu acho que eu me alonguei muito, talvez no que existe de comum entre um e outro, né? E o que eu acho que é de específico, só não sei se eu estou muito no limite do tempo, mas um comentário que a Marina fez, que eu achei bastante interessante, é que me parece que isso de esse tipo de tecnologia está inserida no que a Fernanda Bruno chama de circuito, um circuito de prazer, né, que é o do lazer, o do esporte, me parece que facilita, inclusive, eu né, estou me aproximando desse tema agora, vocês que têm uma propriedade maior para falar sobre ele, talvez possam explorar mais isso, mas parece que as pessoas estão, às vezes, mais dispostas a ceder seus dados em troca de participar de lazer, alegria, né, diversão, assim como a gente faz quando a gente quer, né, queria, enfim, entrar no Orkut, queria entrar no Facebook, né, se assina todos os termos sem preocupação nenhuma, né, porque você quer usufruir daquele recurso, ou quando você quer ganhar um prêmio, quando você quer ganhar um desconto na farmácia. E parece que quando você se insere nesse circuito, né, é mais fácil de você obter da pessoa um dado, né? Diferente, por exemplo, quando a gente está falando de segurança pública, talvez um circuito que ela chama de controle, né? Daí a gente talvez, né, tenha algum receio de, enfim, ceder seus dados por não saber exatamente a finalidade, né? Para eles vão ser usados, enfim. Mas me parece que se existe uma especificidade desse contexto, seria essa, né? Que está num contexto de lazer e as pessoas, por isso, têm menos apreço por proteger os seus dados, né? Enfim. Obrigada, Henrique. Perfeita colocação em relação ao solucionismo tecnológico e também essa conexão sobre o prazer e do lazer em fornecer os seus dados de uma forma mais pacífica, diríamos assim. Agora, obrigada pelas respostas. A gente agora vai abrir para o público, para se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta. E estamos abertos. Aqui tem a opção de levantar a mão, gente? Tem. Primeiro, o Felipe. Pessoal, eu ia ser mais educado, mas eu já estava doido para fazer minha pergunta. Eu já vou passar aqui na frente, é bom que o pessoal vai
vai matutando. É, a gente, bem rapidinho, a gente, no estudo, né, do Câmara Interativa do Lapim, entendendo esse compartilhamento, né, do governo da Bahia, que é inclusive uma lei, né, para o compartilhamento das câmaras privadas, né, com uma Secretaria de Segurança Pública. Na primeira investigação, a gente fez pedido de lá, e tentou entrevista, e todas as informações que a gente teve é que não tinha uso de biometria facial nesse compartilhamento, nesse uso de dados. E aí, só com uma notícia que a CAT apurou, a gente descobriu que era a partir dos estádios, né, a partir dos estádios da Bahia, começou a se integrar, ou pelo menos houve a divulgação que havia sim a integração com o reconhecimento facial, né? E nisso, assim, é isso, depois de todo um mecanismo, né, de buscar essa transparência, e a sua fala, Raquel, quando você traz o acordo, né, da CBF com o Ministério da Segurança Pública, né, utilizando ali um artigo da LGPD, né, que obriga a notificar a autoridade, né, nesses casos, mas que ninguém notifica, esse foi o único caso que foi notificado. A própria NPD coloca, olha, esse primeiro ponto que vocês indicam aqui, vocês nem indicam que tem reconhecimento facial no projeto, né? Todo. Então, isso aqui vai ter que ser ajustado no relatório de impacto, porque vocês não colocaram isso como um impacto. Então, assim, a gente vê o nível de como é que chega assim, é uma lei que coloca como obrigação ter nos estádios, né? A gente tem visto algumas leis que estão, pelo menos, trazendo alguma regulamentação para isso, né? Como, por exemplo, a lei de IA, mas num mecanismo de que a gente é forçado, né? A não ter nenhuma informação ou a ampliar isso para o público, né? Então, eu queria vocês que estão todos estudiosos, né, e tentando buscar informações sobre esse tema, também ver um pouco o que vocês têm a dizer também desse aspecto da transparência, né, e de mecanismos que a gente poderia hoje estabelecer para mitigar um pouco desse quadro, né, que a gente vê tão perplexo que parece em algum espaço de mãos atadas, sabe? Enfim, acho que foi um pouco ampla assim a pergunta, mas é para ouvir um pouquinho também da reação de vocês. A gente faz o bloco e aí o bloco, né? Pronto. Então agora a Thalita Lima, queridíssima, quer fazer uma pergunta. Gente, desculpa a demora, que eu tô pelo celular, tava aqui achando, caçando onde que era o lance do microfone. Quase a tia do Zap, mas tudo bem. Pelo Diogo tá rindo. É isso, a gente trabalha com IA generativa, vários métodos, mas no microfone do Zoom a gente não tá achando. Enfim, gente, primeiro me desculpa o atraso, eu imagino que tenha sido excelente as falas. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os pesquisadores tão bons, né, e tão específicos nesse tema, Henrique, Marina, Raquel, muito, muito legal ter vocês aqui para a gente conversar. A minha pergunta, na verdade, é só para que vocês, não sei se vocês já comentaram antes, então já faço a minha meia-culpa aqui, mas só porque eu acho importante comentar a relação, né, essa zona cinza, esse emaranhamento entre as empresas e o poder público. Eu acho que é bem importante porque eu acho que esse é o nó que liga todas essas pesquisas, né? Tanto dos estádios quanto as muralhas. Eu lembro que quando eu revisei o relatório do Lapin, tinha aquela empresa integradora. Eu fiquei tão chocada com a existência desse tipo de empresa, desse tipo de serviço, que era uma empresa, uma nuvem, que ia receber os dados das outras empresas. E eu acabo observando que virou meio que um padrão, né? Porque a gente vê, tem Curitiba com o cercamento, Niterói tem o cercamento eletrônico, aqui na Baixada Fluminense a gente tem com o CISP-BAF o que eles chamam de cinturão,
cinturão eletrônico, então tudo está muito ligado a essa ideia, né, de fortaleza, e essa fortaleza é para quem está protegido, né, e quem lucra com a criação desse tipo de fortaleza. E no fim do dia, a gente está falando sobre um mercado, que é um mercado tanto da datificação das pessoas e depois de vender esses dados, já que a gente não sabe quem está coletando, o que está fazendo com isso, com esse trem de um monte de dado, de criança, de adulto, de todo mundo, mas também as empresas que estão ali gerenciando, tanto nuvem quanto os sistemas em si. Então, para vocês falarem, se puderem, bem em breve, né, porque eu acho que é um ponto que intersecciona todas as pesquisas, como que a gente pode pensar em coletivo, como que a gente lida com essa questão dessa zona cinzenta, né, dessa relação público-privada que se constrói e esse mercado, né? Tanto da datificação, venda de dados, quanto também dessas estruturas, né? E tem muito a ver com o que o Henrique falou nessa venda de uma solução de uma bala de prata que todo mundo quer se eleger. Tava o comercial do PMDB é só sobre o Smart Sampa. Não sei se vocês viram antes do Vale Tudo, agora eu estou noveleira, tacando comercial deles falando de Smart Sampa. Então, como que a gente lida com isso, pensando também nesses emaranhamentos. E, gente, muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de ver tanta gente legal. E desculpa não estar aparecendo na câmera aqui, tá muito caótico aqui e eu estou voltando para casa ainda. Tudo bem, Thalita, obrigada. Agora a Feliz. Oi, boa noite, consegue me escutar? Maravilha. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar esse webinário, foi muito bem organizado, e também as falas dos expositores foram ótimas, tanto que levantaram alguns questionamentos, por exemplo, principalmente quanto ao ponto do utilitarismo, que estaria justificando o uso desse sistema de reconhecimento facial nos estádios para proporcionar maior segurança. Pois bem, nem nessa corrente utilitária se justifica. Eu digo isso por conta da experiência uruguaia, que desde 2017 usa o reconhecimento facial nos estádios, principalmente o Centenário, que é um dos principais deles, e lá não abaixou os níveis de violência nas arquibancadas, pelo contrário, eles tiveram que suspender as partidas, suspender o campeonato pelo menos 3 vezes, os jogadores declararam greve, os árbitros declararam greve, todo mundo declarou greve por conta da violência nos estádios. Então, se a tecnologia não chega nem a se prestar como útil, qual é a função dela? Isso leva para a fala de Henrique e de Thalita, que seria, na verdade, esse mercado de dados, porque a maior parte das tecnologias, elas foram recém-implementadas, são uma parceria naquela zona cinzenta com uma empresa integradora, ou seja, é um teste. E está testando os dados e como é que ficam esses dados que estão sendo testados? Será que os dados dos torcedores, principalmente das crianças e de todo mundo que está lá, está contribuindo para formatar o sistema e a gente não está lucrando com isso, outras palavras, porque já que é o nosso dado que está lá ajudando as empresas a estarem desenvolvendo melhor os seus softwares, então eu gostaria que não sei se cabe resposta para esse tipo de pergunta, mas que a gente comentasse um pouco dessa falha, inclusive utilitária. E se seria um mercado pelo mercado, né, nessa comercialização dos dados no ambiente de testes. Perfeito, Feliz, porque ninguém apresenta relatório para começar. Não tem uma capital assim do Brasil que a galera tenha relatório nem de impacto, quanto mais de resultado. Mas perfeito. E agora é o Pedro, pode fazer esses comentários. Oi, gente. Primeiramente, reafirmar o que a Feliz trouxe. Parabéns por esse webinário, pela condução da Catiele e pelo que foi trago pelos palestrantes. Eu quero o que a gente esperava e superando as expectativas, assim, tipo, já aprendi, assim, o básico desse tema. O tema é horrível, porque a gente está falando desse processo de violação de direitos atualizado por novas tecnologias, mas é sempre bom ouvir outras pessoas falando sobre o tema e tipo e trazendo novas percepções e especificidades, porque justamente por ele ser tão violento assim. E então as percepções são muito múltiplas. E falando em percepção, eu trouxe minha pergunta e é uma pergunta mais a partir de uma percepção que eu tenho assim, que cada vez mais eu compreendo assim a lógica e talvez porque eu venha
mais da segurança pública para a tecnologia do que da tecnologia para a segurança. E é a percepção de como a gente precisa operar uma manobra analítica, realmente, para a segurança pública em si, como uma problemática. Assim, o que é que a gente está fazendo como segurança pública? E a tecnologia vindo para atualizar o que já é problemático. Porque quando a gente fala, por exemplo, de transparência, a galera do Conectas pode já me concordar, assim, que problema de transparência em política pública de segurança não é algo novo, né? Tipo, o que o reconhecimento facial, o que as muralhas digitais trazem, não é novo. Então, há um problema que vem antes da adoção dessas tecnologias, que é a própria compreensão, e eu ouço muito isso também em conversas com o Pablo Nunes, do SESEC, do próprio entendimento da segurança pública, não como a política pública. Então, é uma lógica de segurança pública que o Estado faz o que ele quer. Há uma ideia de populismo penal muito forte que faz, sobretudo, a classe média e uma parte da população, até as pessoas que são violentadas, de acreditarem nesse sistema como talvez a última saída diante dessa insegurança total que a lógica capitalista traz, e as violações são atualizadas a partir dessa tecnologia. Que abordagem violenta, confundir, a gente vê, por exemplo, às vezes uma confusão que as pessoas têm é uma percepção de um sintoma que é reconhecimento fotográfico. Muita gente, às vezes, que é fora do campo, confunde reconhecimento fotográfico com reconhecimento facial e os problemas que tem nos dois. Eu acho que essa confusão não é um erro, essa confusão é um sintoma de como os problemas que tem com reconhecimento facial através de sistemas de IA, de biometria, estão atualizando os problemas que já existiam no uso de técnicas anteriores, que vem desde o século XIX aqui no Brasil, com o pós-abolição, né? Porque a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de violência institucional contra a população negra. E aí entrando o setor privado também, que leva isso a uma lógica mercadológica. Eu acho que a Ana tem um ponto de razão no mercado pelo mercado, tipo, numa lógica assim. A gente ouve muito que, por exemplo, a ideia de sistemas de compartilhamento de muralha, tipo, eles também não são super novos. São Paulo tem um histórico de começar projeto e parar projeto, começar projeto, parar projeto de uso de inteligência, assim, tipo, e aí compra com a empresa vem, tem aquelas grandes feiras, né, feiras de tecnologia, aquilo ali é o purgatório, né, tipo, uma lógica, assim, oficina do Satanás, assim, é um negócio muito, muito tenso. E as coisas vão se renovando, e para mim a percepção que eu tenho como pesquisador que parte sobretudo a partir de lentes raciais, é que o racismo como estruturador do sistema de justiça criminal, o sistema de segurança pública, fundamenta essa lógica da mercadoria por mercadoria. Tipo, já que é segurança pública, a gente pode fazer essas coisas, porque a gente sabe quem é atingido não são pessoas que importam para essa ordem jurídica que está colocada. Então, é uma percepção que eu tenho, eu queria ouvir vocês, assim, no sentido se vocês entendem da mesma maneira que a gente precisa fazer um recuo atento à política de segurança pública como uma problemática em si que a gente precisa resolver até em conjunto com discutir as novas tecnologias. E é isso, e novamente agradecer por poder ouvir vocês, que é sempre muito bom. Para quem eu nunca tinha ouvido, a novidade é muito boa, tipo, conhecer. Obrigado. Obrigada, Pedro. A gente pode voluntariamente se colocar para responder essas questões. Tenho aqui. Pode falar. Posso começar? Já que eu estava falando sempre primeiro. Posso continuar? Bom, ótimas falas e realmente fazem pensar e amadurecer, né, maturar ideias que já temos discutido, temos pensado. E a transparência, Felipe, foi o Felipe, né, que falou. A questão da transparência, ela é muito complicada, não há relatórios, como vocês já sabem,
não há relatórios, não são divulgados. Às vezes, quando a gente pede via live, as informações não vêm completas, é uma grande dificuldade. É, sobre a relação público-privado, Thalita, a gente chegou a comentar que realmente é uma zona cinzenta gigantesca em que há um compartilhamento de dados, em que não há informações, exatamente pelo que a Ana falou, pela lógica mercadológica. E também o Henrique trouxe um ponto muito importante que eu não havia comentado, que é, o torcedor, ele não quer saber, ele quer acompanhar seu clube. Ele paga caro no ingresso, os que, enfim, ainda estão na classe média, né, que ainda tem alguma condição, paga caro, enfim, compra camisas ou originais ou tailandesas, eles dão um jeito para acompanhar o seu clube. E não vai ser é, o vazamento, a utilização mercadológica de seus dados que vai impedir isso. Ele vai continuar fazendo. E que é uma grande problemática, porque a maioria dos torcedores que trouxeram uma leitura mais crítica à utilização do reconhecimento facial são exatamente aqueles que estão ligados às pautas, e às leituras e os debates raciais, Pedro. São esses torcedores que, é, enfim, eu conversei em São Paulo com um grupo de torcedores que se identifica como um quilombo, e eles que faziam todo esse mecanismo, né, porque eles veem que o estádio ele está muito branco, o estádio, o Allianz, estádio do Palmeiras. E aí eles se fortaleciam enquanto uma presença negra ali no estádio. É, E eles foram os que trouxeram várias questões, várias leituras críticas ao uso da tecnologia de reconhecimento facial nos estádios, além de alguns outros torcedores também. Mas torcedores que já estavam inseridos nesse debate, nessas discussões. Então, sim, é uma tecnologia voltada pelo menos a leitura que eu tenho, é uma tecnologia extremamente mercadológica, de uma sociedade que a gente vê atualmente cada vez mais o público e o privado numa simbiose. E me faz repensar um texto da Teresa Caldeira lá na década de 80, né, dos enclaves fortificados e como os enclaves fortificados eles se mudam agora para muralhas digitais, mas os enclaves fortificados continuam presentes. É, Enfim, as classes média alta e classe alta cada vez mais acasteladas em muralhas, sejam físicas, sejam digitais, mas seguindo algo que era visto no passado e hoje ainda vemos, só que de um modo diferente, com novas tecnologias para controle, para vigilância, com a desculpa de ser utilizado para segurança. Mas é isso. Obrigada, Raquel. Vocês têm uma preferência? E a gente pode seguir de novo pela mesma ordem? Pode ser? Perfeito, Marina, obrigada. É, Não, também vou ser breve, assim. Sobre o ponto da transparência que o Felipe coloca, eu concordo com a Raquel, assim, realmente a gente precisa sentar juntos e pensar, porque é um problema estrutural, assim, como o Pedro colocou também, de segurança pública, mesmo não se tratando de reconhecimento facial, já é um campo dificílimo da gente conseguir dados. Sempre vem dados quando a gente pede por live, vem dados defasados,
dados já não atualizados, né? Ou nem tratados, assim, vem planilhas gigantescas que a gente tem que desbravar, é sempre uma dificuldade. Então, eu acho que é um problema já, e isso quando respondem, né? Tem uma violação da lei bizarra por vários entes públicos de usar ali, é, usar algumas gambiarras ali da lei para falar que é dado referente à segurança nacional, para falar. Então, sempre vão dar um jeito de não oferecer o dado para começar. E você tem que ir em várias instâncias, né, até. Então, assim, é uma canseira para você conseguir uma informação. Então, eu acho que a gente tem um problema anterior até, do que, assim como o Pedro coloca para a segurança pública, a gente tem um problema anterior em relação ao direito à informação e à privacidade, né? É, e aí também o que Thalita coloca, super importante da questão público-privada, que eu acho que a gente precisa realmente atacar, porque se a gente tem esse problema com órgãos públicos, que dirá com órgãos privados que a gente não tem, com entes privados que a gente não tem nenhuma ingerência, a gente não tem nenhuma legislação, nenhum tipo de coisa que a gente possa cobrar, né? Então fica muito difícil quando a gente tem entes privados lidando com dados pessoais, dados sensíveis. É, Isso sem dizer quando não são empresas internacionais, né? Quando os dados não são enviados para fora, e aí piorou, a gente não tem qualquer conhecimento de para onde eles vão e o que que eles estão alimentando, não só, né, em uma lógica de propaganda, mas, né, como que a gente está sendo vigiado por quais sistemas de complexidade, né, enfim, que ultrapassa até o que a gente tem aqui de conhecido, né? É, então, de fato, acho que é uma questão a ser desbravada, enfrentada. E essa lógica de privatizar tudo, né? Enfim, a gente sabe a sucatização que as privatizações geram, e nesse campo, especialmente, é extremamente preocupante, né? Então, acho que também não tem uma resposta, só estou concordando que é um tema que acho que a gente precisa abordar aí nas nossas incidências, cada vez mais, colocar esse problema, né? A gente fez uma contribuição ao GT de Empresas de Direitos Humanos, eu acho que é um espaço que a gente tem que começar a colocar, né? Porque as organizações e pesquisadores que tratam de digitais, e os pesquisadores e organizações que tratam de segurança pública, os pesquisadores e organizações que tratam de empresas e direitos humanos, às vezes não se conversam, né? Eu acho que empresas de direitos humanos ainda funcionam muito numa lógica associada a direitos socioambientais, é, mas ainda muito pouco relacionado a direitos digitais. Então, acho que também a gente começar a ter esses cruzamentos é cada vez mais interessante e importante para a gente trazer novas expertises, né? Sobre a falha utilitária que a Ana coloca, acho perfeita a sua colocação. Também quis dizer também que as autoridades usam essa lógica utilitária, mas que obviamente não é uma justificativa válida, né? Porque eles usam nessa coisa de número de prisões, mas é isso. Que prisões são essas? Com base em qual legalidade elas estão sendo feitas? Não tem julgamento, não tem devido processo, simplesmente estão prendendo as pessoas à torta e à direito, e isso, obviamente, não é
um índice que deve ser considerado para redução de criminalidade e aumento de segurança. Isso a gente, né? É, mesmo quando não é aplicado a inteligência artificial, a gente sabe que um sistema carcerário superlotado não quer dizer que a gente tem uma boa segurança. Então, de fato, é uma lógica que não se sustenta e que a gente, né, tem que enfrentar também. E aí, por último, do Pedro, perfeito, Pedro, é isso mesmo, é uma. Acho que você colocou um problema, o problema raiz, né? O problema número zero da segurança pública é esse, né? É como, como tudo hoje na segurança pública brasileira é feito de uma forma é a exceção, nunca segue a regra, é sempre a exceção, né? Sempre funcionando nessa lógica de execuções, que, né, a gente nunca sabe o responsável, é, de ter excludentes de licitúrdia e mesmo que não exista na lei, né, a justiça militar vai absolver aí qualquer policial, enfim. Então, a gente já funciona nessa lógica da exceção e não ia ser diferente para o reconhecimento facial e para tecnologias de IA, porque já está na base desse sistema, né? Então, para ninguém é para ninguém seria necessário ter qualquer regulação para a gente começar a usar isso, e porque o que importa é prender, né? Então, é, acho que de fato é o que eu falava antes, assim, acho que é uma interseccionalidade de temas aí que a gente tem que trazer expertise de todos os cantos, né? Não, a gente não tem como falar de IA sem falar com a galera da segurança pública, do direito penal, que já trabalha com isso há muito tempo e que já sabe de todos os problemas, com o movimento negro, enfim, que já sabe de todos os problemas, que existem estruturalmente, né? Posso arriscar uma resposta, um comentário também sobre essas questões. Eu queria, sobre essa questão que a Thalita colocou, essa zona cinzenta entre empresas e Estado, eu queria compartilhar uma experiência que a gente teve aqui em Curitiba, né, que foi de descobrir mais ou menos como estava organizado o modelo de negócio aqui, pelo qual a prefeitura contratou o Muralha Digital, né? Então, eu me referi às câmeras públicas de Curitiba, mas a rigor, Curitiba tem hoje, incorporadas ao patrimônio da cidade, cerca de 400 câmeras. As outras 1.600 câmeras não são de Curitiba, né? Não são do patrimônio público, elas são como se fossem alugadas, né? De uma organização social aqui em Curitiba que chama Instituto Curitiba de Informática ou Instituto Cidades Inteligentes, que é o nome fantasia que eles adotaram recentemente, que é uma organização social constituída lá nos termos, né, da Lei Federal de Organizações Sociais, que tem uma prerrogativa, como vocês sabem, que é do direito, né, que é de não precisar participar de uma licitação, precisa concorrer com outras empresas para apresentar uma proposta de serviço, bem para o poder público. Então, eu tive, ao longo da pesquisa, uma dificuldade muito grande, né, porque além desses problemas de transparência que vocês já mencionaram, ainda existia entre o poder público aqui, né, entre o executivo municipal e as empresas, né, que fornecem as câmeras, enfim, e com esses algoritmos embarcados, né, nelas, com esses analíticos embarcados nelas, desculpa, uma empresa, né, uma organização social que é o ICI, né, que está submetido a os princípios de publicidade, né,
impessoalidade, portanto, as regras de transparência, mas foi muito difícil conseguir dados sobre quais eram as empresas que forneciam câmeras aqui em Curitiba. Então, foi uma loucura, assim, né? Uma coisa muito específica. Não localizei outro município que tivesse criado, né, como se fosse uma terceirização, na verdade, não é nem terceirização, né? Porque Curitiba não está adquirindo de uma empresa, né? Está adquirindo de uma organização social esse equipamento. Então, muito difícil, né, a obtenção de informações sobre essas empresas, como elas lidavam com esses dados, mas mesmo saber especificações técnicas dos equipamentos foi bem difícil de conseguir essas informações. E sobre transparência, um comentário que eu acho que é bastante pertinente aqui, né, que um dado muito interessante que eu descobri foi que a Defensoria Pública aqui do Paraná fez para uma instância que controla o sistema do Muralha Digital, que é um comitê gestor da política de monitoramento do Muralha Digital, ela endereçou vários pedidos de acesso a imagens, né, porque a Defensoria estava interessada em promover a defesa de direitos dos seus assistidos, né, eventualmente não, via de regra, né, nesses casos em que a Defensoria pediu imagens ao comitê. Pessoas em situação de rua que eram vítimas de violência policial, né, seja pela guarda. Então, a Defensoria ia até o comitê gestor e, em 5 oportunidades, a Defensoria teve o acesso a imagens negado, né, imagens de body cams da Guarda Municipal, sob o argumento de que o poder de requisição da Defensoria Pública estava condicionado à apresentação de uma autorização do assistido da Defensoria, né, de que a Prefeitura poderia ceder essa imagem, né. Enfim, eles deram um jeito, acharam imagens para a Defensoria. Mas eu não encontrei essa informação, nenhum pedido de informação que eu fiz, mas uma notícia da Prefeitura de Curitiba falava que, ao contrário, só no ano de 2023 eles tinham compartilhado mais de 1.300 imagens com a Polícia Civil e com o Ministério Público do Paraná, né? Ou seja, para esses órgãos de persecução criminal, né, para a Polícia Civil e para o Ministério Público, existe transparência, existe bastante transparência, né? Então, mais do outro lado, para a Defensoria Pública, né, que solicitou, foram 5 imagens em 5 oportunidades. Não foi possibilitado, né? E claro, do mesmo modo para civil, né, esse dever de transparência não é observado. Para parlamentares de direita aqui em Curitiba, o Comitê Gestor da Política Municipal de Vídeo Monitoramento negou acesso a imagens, mas para os órgãos de persecução criminal, essas imagens o acesso a elas era bastante facilitado. Então, é curioso, assim, né, como esses sistemas, né, e eu lembrei disso porque acho que foi a Raquel que falou, né, de um depoimento de uma torcedora que queria uma imagem de uma situação de violação de direitos ali, e não obteve, né. Então, tem um viés, né, muito demarcado, né, como a transparência opera. E, por fim, a questão do Pedro, eu concordo absolutamente com você, essa questão é fundamental para a gente, né. Como se faz política pública né, de segurança no Brasil, como não se faz, né? A gente não tem, assim, eu vim agora de uma área que é o planejamento urbano, né, que é basicamente política pública, né? E existe ali uma tradição de se pensar o planejamento urbano com política pública muito sólida, né, e de estabelecer ali um ciclo de formulação, implementação, avaliação, monitoramento da política muito sólido. Não, basta, talvez alguém já participou da elaboração do plano diretor, né? O plano diretor é antecedido de muito debate com a sociedade civil, né, de muitas audiências, se elas são boas ou ruins, né, mas o fato é que existe um procedimento para você formular essa política, né, em que a sociedade civil ali pode se engajar. Na segurança pública, nem isso a gente tem, assim, não tem a mínima participação. Mas o que eu acho que é bastante interessante ressaltar é que não existe, pelo menos eu não conheço,
nenhum plano municipal, plano estadual de segurança pública que tenha uma etapa de avaliação e monitoramento sólidas, né, bem estruturadas, né, que estabeleça índices, que estabeleça indicadores, né. Então, aqui em Curitiba, a prefeitura enche a boca para dizer, a gente conseguiu reduzir eventos criminosos num determinado local em 40%. Né? Mas onde você queria chegar? Que tipo de crimes você queria diminuir a ocorrência? Né? Era nesses locais? Em que locais você vai agir? Né? Não existe. Né? Essas perguntas, se você faz para quem formula a política pública, elas não têm resposta. Né? Então, claro, eu não sou aqui um reformador, eu não quero melhorar a política de segurança pública, né? Não acho que ela vai ser diferente se tiver indicador ou né, um índice, né? O viés dela é o mesmo. Mas porque é uma política de né, baixíssima qualidade. Se você compara com política de assistência social, política né, de previdência, né, não, é muito ruim, né, é muito pobre, é muito simplório, né, para uma coisa que as pessoas dão uma centralidade absurda, né, que inclusive suplanta outras dimensões assim da vida brasileira que a gente precisava olhar também, né, enfim. Acho que era isso. Obrigada, Henrique. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso webinário. Quero agradecer imensamente, assim, foi realmente uma conversa enriquecedora para todos nós. Obrigada a todos pelas contribuições. Raquel Souza, Henrique Kremer e Marina Rome, principalmente vocês, por terem aceitado o nosso convite. Você quer falar, Pedro? Não, eu só ia fazer aquele processo que a gente tinha conversado sobre o convite para a galera, Você com os faz? Eu ia eventos. fazer, mas você pode fazer. Eu faço, depois eu passo para você fechar. Perfeito. É, obrigado, viu, Kate, pela moderação. Mas entendendo os temas que a gente está tocando aqui, a gente tá com algumas coisas que o Lapin está fazendo para eventos em relação à temática da vigilância, né? Para quem está em São Paulo, quem estiver em São Paulo na próxima semana, no sábado, na sexta e no sábado, dia 16 e 17, tem a Crypto Rave, né? Que é um evento muito importante sobre tecnologia, sobre criptografia, e nós vamos ter uma atividade que é uma oficina. Essa oficina vai pensar de uma forma diferente a temática da vigilância, porque em vez de focar, sobretudo, nos diagnósticos dos problemas, e ficar nesse processo nosso quase terapia que a gente fica às vezes de falar do nosso trauma com a vigilância, com esse crescimento da vigilância massiva e cada vez mais violadora de direitos, ela vai ser uma oficina sobre imaginação, sobre como pensar um espaço urbano, inclusive aí tocando muito do que o Henrique trouxe, um espaço urbano sem essa vigilância que contribui com a violência institucional. Nossa ensina cidades brasileiras entre pesadelos distópicos, presentes vigiados e futuros possíveis. É uma oficina sobre vigilância urbana massiva a partir da disputa de imaginários. A gente vai ter durante a Crypto Rave, no dia 17 de maio, das 13 horas 14h50, e quem tiver interesse, quem tiver em São Paulo, poderá se inscrever pelo próprio site da Crypto Rave, e a gente convida quem puder acompanhar esse espaço, né? Porque a gente está falando do problema, mas a gente quer falar um pouco também de como imaginar alternativas, assim, pensar algo além desse terror que as tecnologias só atualizam. Um outro ponto que a gente vai ter um evento durante o Fórum da Internet do Brasil, em Salvador, Bahia. A gente vai ter uma atividade também. O fórum vai acontecer entre 26 de maio e 30 de maio, em Salvador. E a gente vai ter uma atividade sobre muralhas digitais. Vai ser bem focada no âmbito da colisão Direitos na Rede. Vai ser no dia 28 às 16h30. Então, quem estiver em Salvador, e o FIB tem transmissão ao vivo. Então, isso não. Infelizmente, quem não estiver em Salvador, que é um infelizmente muito grande,
porque Salvador é muito bom estar sempre, é, puder participar. Vamos ter essa transmissão e trazerem perguntas, mas convidando todo mundo para participar. E provavelmente naquela semana do FIB a gente vai ter uma oficina com organizações de segurança pública, sobretudo o Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia, para discutir proteção de dados, novas tecnologias e segurança pública. Fazendo o que a Marina, a Raquel e o Henrique trouxeram, a ideia de criar mais diálogos entre grupos e pessoas que são de dinâmicas diferentes. E a galera de tecnologia aprendendo com a galera de segurança pública e a galera de segurança pública aprendendo com tecnologia. Então, a ideia é aumentar esses espaços de diálogo, de troca. E obrigado a todos. E voltando para a Catiele novamente, agradecendo pela magnífica condução de um webinário. E obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos que participaram. Acho que realmente esse espaço foi muito útil para a gente ampliar nossas reflexões sobre o assunto. Em breve a gente vai enviar a gravação para vocês, os links, demais informações. No mais, obrigada e desejo a todos uma boa noite.